Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de volta e hoje é um dia especial. Hoje nós vamos fazer uma revisão para a prova. E no final do vídeo tem umas questõezinhas para vocês responderem e serem felizes. Olha que beleza. Veja só. Essas coisas que eu vou falar agora são as mais importantes de tudo que a gente viu. E isso é o que vai cair na prova. Então presta atenção, porque a partir de agora a gente vai focar nos assuntos que cairão na nossa avaliação do semestre, ou melhor, da primeira temporada do semestre. Então vamos lá. Tudo começou na nossa relação com a teoria científica, da administração científica, lá no começo do estudo da administração. O que importa dessa parte para a gente? A administração científica, a teoria da administração científica, ela diz o seguinte, que o foco, ou melhor, a característica dela é a seguinte, o foco dela é no operacional. Então vamos lá entender. As empresas têm, segundo estudos daquela época, tem 3 níveis: o estratégico, o tático e o operacional. Taylor, que é o pai da teoria científica, ele focou no operacional. Então ele trabalha com uma coisinha chamada best way, né? Grava essa expressão, best way. Significa o quê? Melhor caminho, se você for traduzir ao pé da letra. E que na prática ele quis fazer exatamente isso, mostrar a melhor forma de se atingir um resultado. Então ele estudou os movimentos, né? a localização das ferramentas e tentou fazer com isso um enxugamento na empresa para que ela gastasse menos tempo e menos material na produção do que ela produzia. Então a principal característica da teoria da administração clássica científica é o foco no operacional. É o estudo dos movimentos através do best way, né? Que é o melhor caminho para se atingir aquele resultado. Se o vídeo sair meio tremido é porque eu estou segurando o negócio aqui, eu estou sentindo que o braço vai cansar daqui a pouco. E se ele tremer mais do que eu estou tremendo, vocês entendam aí, viu? Não vai passar mal por causa disso não. Muito bem. Segundo estudo da administração, entendo que essa é uma sequência que ela pode ser discutida, porque alguns autores entendem que a sequência é diferente, né? Mas, porque são estudos muito próximos. Mas o segundo estudo da administração seria a administração clássica, defendida por Fayol. Já na administração clássica, o que é importante você lembrar? Que Fayol focou no nível estratégico e no nível tático. E ele definiu algumas funções da empresa que são importantes. Que são quais? O contábil, o financeiro, o comercial, a segurança e o técnico. Esses 5 níveis ele classificou como os níveis táticos. E no nível estratégico ele colocou o administrativo. Então o administrativo é como se fosse o estratégico, e abaixo dele está o tático, que tem o contábil, o financeiro, a segurança, o comercial e o técnico. Grava isso aí, certo? A teoria clássica e a teoria científica enxergavam o homem como um homem econômico, um ser preguiçoso que só trabalha por dinheiro. Grava essas características. Então é um homem econômico que só trabalhava por dinheiro. O homem econômico ainda era visto no Fordismo. É que o Fordismo, gente, ele aparece como uma escola meio que intermediária na passagem para a próxima escola. Então, o Fordismo, o grande fator importante dele foi a criação, tiveram vários, mas o mais importante foi a criação da linha de produção por Henry Ford. Grava essa característica de Ford também, o Fordismo, então, linha de produção. E aí nós passamos para a última escola dentro da abordagem clássica. Então a abordagem clássica ela tem essas 3 escolas: a administração clássica, a científica e essa que eu vou falar agora, que é das relações humanas.
Essas três escolas formam uma abordagem clássica junto com o Fordismo. O que diz a escola das relações humanas? Elton Miles, que quase por acidente percebeu que as pessoas trabalhavam ou produziam mais quando se sentiam valorizadas. As pessoas, por perceberem uma preocupação da empresa com elas, começaram a produzir mais naturalmente. Essa teoria das relações humanas, ela tem como característica ser a primeira teoria a inserir o ser humano como um ser humano. Ali nessa teoria, o homem é conhecido como, ele passa a ser entendido como um homem social. E ele, como homem social, ele vive em dois momentos na empresa. Quais são os dois momentos? Ele vive o lado social dele na informalidade e o lado social dele na formalidade. Como funcionam esses dois lados? O lado informal é no intervalo, ou é mesmo no horário de trabalho, quando ele está com seus colegas. Que ele pode ser ele mesmo, pode ser mais à vontade. E o lado formal é aquele momento em que ele está no trabalho e sob uma fiscalização, sob uma supervisão, né, na hora que ele vai tratar com o superior. Então, as relações humanas, ela destaca esses dois lados do ser humano, que é o lado formal e o lado informal. A crítica para essa teoria é que ela romantizou muito o ser humano. O que ela fez? Lá na teoria da abordagem, lá na abordagem clássica, o homem era visto como uma máquina praticamente. Nas duas primeiras teorias, na teoria clássica e na científica, o homem era visto como uma máquina. E já na teoria das relações humanas, o homem era visto com o outro oposto. Ele é o centro de tudo, ele passou a ser a parte mais importante da empresa. E alguns críticos a essa teoria dizem que ela romantizou demais a relação do homem com a empresa. Fora isso, passamos para a próxima teoria, que é a teoria burocrática. A teoria burocrática, ela juntou o lado humano com o lado da empresa. Ela fez isso de uma forma fria, um pouco calculista, mas que trouxe um resultado bastante positivo. Entenda que a teoria burocrática, ela surge em detrimento, ou seja, combatendo o patriarquismo, né? O patrimonialismo. O patrimonialismo era o fato da administração pública ter pessoas que se achavam donas da coisa pública, da res pública. Por quê? Porque elas tinham muito poder. E a burocracia, ela tem como característica, uma das principais características, a criação de regras. E essas regras limitavam até mesmo os poderosos. Então, a burocracia, ela tem essas características que você deve ter em mente. Quais são? Primeira característica importante, a impessoalidade. Ela não focava nas pessoas, ela focava na estrutura. Então dizia o seguinte: você vai obedecer ao chefe do setor. Não importa quem é o chefe do setor. O chefe do setor é que você vai obedecer. Cada pessoa poderia ser substituída, porque quem entrasse no lugar não teria que fazer um serviço personalizado, porque o serviço era padronizado. Então, a outra característica da burocracia é a racionalidade. Ela era muito racional, né? Ela estudava cada movimento, cada passo do processo para se alcançar um resultado. Então, a impessoalidade e a racionalidade são as duas características primeiras, mas a terceira característica para encerrar a burocracia é foco no processo. A burocracia focava no processo, não no resultado. Ela achava que o resultado era a consequência de um bom processo. Se o processo é bom para a burocracia, o resultado vai ser bom. Tranquilo até aí? Muito bem. Outra escola, a que veio depois da burocrática, foi a comportamental. A escola comportamental, a teoria comportamental, ela agora entende a estrutura da empresa, entende o homem como um ser importante da empresa, o ser humano como um ser importante da empresa, e percebe que ele não é um ser que busca apenas o salário no final do mês. Então ela percebe
que o homem ele tem outras motivações, outras ambições, né? E aí surge Maslow, surge Kotler, pessoas que começam a estudar o que motiva o ser humano. Surge na teoria comportamental, com mais força, a figura do líder, né? Agora eu preciso de pessoas que tenham as características que motivem as outras pessoas, que sejam pessoas motivadas, automotivadas. Então, na teoria comportamental, o ser humano agora interage com a empresa diretamente. E a empresa se preocupa com o funcionário porque sabe que ele, estando motivado, vai produzir mais. Então, ela descobre que tem motivações internas, tem motivações externas, ela começa a estudar isso e a desenvolver isso, para que o seu trabalhador sinta-se motivado o tempo todo, né? Ou o máximo possível. Então, estudos da motivação vão ser vistos mais à frente, o que motiva e o que não motiva, mas é bom que você entenda isso. A característica da teoria comportamental é a preocupação em manter os seus trabalhadores motivados, né? Ou seja, que eles, por mais que você dê um salário para eles, a teoria comportamental entende que só o salário não é o suficiente, que ele precisa de um ambiente limpo, higienizado, um ambiente higienizado que não é só pela limpeza, mas que não seja aquele clima de conflito, aquele clima de incerteza, né? Que ele precisa de iluminação adequada, que ele precisa de um ambiente arejado, que ele precisa de um bom salário, que ele precisa que a empresa precisa saber o que motiva, porque o estudo do comportamento mostra que uma coisa só não motiva a todos, uma coisa que motiva um pode não motivar outro. Então, a teoria comportamental foca nisso, na motivação dos seus trabalhadores. E a última teoria que nós falamos, que é a teoria estruturalista, ela é a primeira teoria, uma característica importante dela, é que ela é a primeira teoria que cria um sistema aberto. O que é isso? A empresa agora não está voltada mais para ela só. Ela começa a observar as outras organizações fora dela, né? Começa a observar a sociedade, então, e começa a observar o seu funcionário, o seu trabalhador, como um ser social, ou um ser que existe não só naquela organização, mas que existe em outras organizações. Então, aquele homem que dentro da empresa é um funcionário, ele também é um pai, ele também é filho, ele também faz parte de um grupo de sinuca, ele tem outras organizações às quais ele pertence e que essas organizações influenciam no seu comportamento, influenciam nas suas crenças, influenciam no que ele traz para dentro da empresa. Então, na teoria estruturalista, a preocupação agora é com a estrutura da empresa como um todo, ou seja, um setor depende do outro, um setor interfere no outro, e também a estrutura das outras organizações em que o trabalhador faz parte. Essa é a principal característica. Agora nós temos um ser que ele não existe apenas na porta da empresa para dentro, que ele também é analisado e também é influenciado pelas coisas que acontecem da porta da empresa para fora, certo? E aí nós encerramos a nossa rápida revisão, porque eu acho que vídeos longos acabam cansando vocês. E o que vai cair na prova está nesse vídeo, tá? É o básico para a gente poder fazer uma boa prova. Então, assistam o vídeo com carinho. E a boa notícia é que as questões que irão fazer vocês felizes não irão agora. As questões que irão fazer vocês felizes serão as questões da prova. Então, estudem, revejam todo o material que vocês têm aí e nos encontramos na próxima semana para falar de TGA. Um grande abraço, Lúcio Jaime. Agora, para o pessoal que também vai ver economia comigo, amanhã teremos um vídeo para falar de economia, ok? Grande abraço, gente. Até a próxima. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu aqui de volta. E hoje é um dia especial. Hoje nós vamos fazer uma revisão para a prova. E no final do vídeo tem umas questõezinhas para vocês responderem e serem felizes. Olha que beleza.
Veja só. Essas coisas que eu vou falar agora são as mais importantes de tudo que a gente viu. E isso é o que vai cair na prova. Então presta atenção, porque a partir de agora a gente vai focar nos assuntos que cairão na nossa avaliação do semestre, ou melhor, da primeira temporada do semestre. Então vamos lá. Tudo começou na nossa relação com a teoria científica, da administração científica, lá no começo do estudo da administração. O que importa dessa parte para a gente? A administração científica, a teoria da administração científica, ela diz o seguinte, que o foco, ou melhor, a característica dela é a seguinte, o foco dela é no operacional. Então vamos lá entender. As empresas têm, segundo estudos daquela época, tem 3 níveis. O estratégico, o tático e o operacional. Taylor, que é o pai da teoria científica, ele focou no operacional. Então ele trabalha com uma coisinha chamada best way. Né? Grava essa expressão, best way. Significa o quê? Melhor caminho, se você for traduzir ao pé da letra. E que na prática ele quis fazer exatamente isso, mostrar a melhor forma de se atingir um resultado. Então ele estudou os movimentos, né? a localização das ferramentas e tentou fazer com isso um enxugamento da empresa para que ela gastasse menos tempo e menos material na produção do que ela produzia. Então a principal característica da teoria da administração clássica científica é o foco no operacional. É o estudo dos movimentos através do best way, né? Que é o melhor caminho para se atingir aquele resultado. Se o vídeo sair meio tremido é porque eu estou segurando o negócio aqui, eu estou sentindo que o braço vai cansar daqui a pouco. E se ele tremer mais do que eu estou tremendo, vocês entendam aí, viu? Não vai passar mal por causa disso não. Muito bem. Segundo estudo da administração, entendo que essa é uma sequência que ela pode ser discutida, porque alguns autores entendem que a sequência é diferente, né? Mas, porque são estudos muito próximos. Mas o segundo estudo da administração seria a administração clássica, defendida por Fayol. Já na administração clássica, o que é importante você lembrar? Que Fayol focou no nível estratégico e no nível tático. E ele definiu algumas funções da empresa que são importantes. Que são quais? O contábil, o financeiro, o comercial, a segurança e o técnico. Esses 5 níveis ele classificou como os níveis táticos. E no nível estratégico ele colocou o administrativo. Então o administrativo é como se fosse o estratégico, e abaixo dele está o tático, que tem o contábil, o financeiro, a segurança, o comercial e o técnico. Grava isso aí, certo? A teoria clássica e a teoria científica enxergavam o homem como um homem econômico, um ser preguiçoso que só trabalha por dinheiro. Grava essas características. Então é um homem econômico que só trabalhava por dinheiro. O homem econômico ainda era visto no Fordismo. É que o Fordismo, gente, ele aparece como uma escola meio que intermediária na passagem para a próxima escola. Então, o Fordismo, o grande fator importante dele foi a criação, tiveram vários, mas o mais importante foi a criação da linha de produção por Henry Ford. Grava essa característica de Ford também, o Fordismo, então, linha de produção. E aí nós passamos para a última escola dentro da abordagem clássica. Então a abordagem clássica ela tem essas 3 escolas. A administração clássica, a científica e essa que eu vou falar agora, que é das relações humanas. Essas 3 escolas formam a abordagem clássica junto com o Fordismo. O que diz a escola das relações humanas? Elton Miles, que quase por acidente percebeu que as pessoas
trabalhavam ou produziam mais quando se sentiam valorizadas. As pessoas, por perceberem uma preocupação da empresa com elas, começaram a produzir mais naturalmente. Essa teoria das relações humanas, ela tem como característica ser a primeira teoria a inserir o ser humano como um ser humano. Ali nessa teoria, o homem é conhecido como, ele passa a ser entendido como um homem social. E ele, como homem social, ele vive em dois momentos na empresa. Quais são os dois momentos? Ele vive o lado social dele na informalidade e o lado social dele na formalidade. Como funcionam esses dois lados? O lado informal é no intervalo, ou é mesmo no horário de trabalho, quando ele está com seus colegas. Que ele pode ser ele mesmo, pode ser mais à vontade. E o lado formal é aquele momento em que ele está no trabalho, e sob uma fiscalização, sob uma supervisão, né, na hora que ele vai tratar com o superior. Então, as relações humanas, ela destaca esses dois lados do ser humano, que é o lado formal e o lado informal. A crítica para essa teoria é que ela romantizou muito o ser humano. O que ela fez? Lá na teoria da abordagem, lá na abordagem clássica, o homem era visto como uma máquina praticamente. Nas duas primeiras teorias, na teoria clássica e na científica, o homem era visto como uma máquina. E já na teoria das relações humanas, o homem era visto com o outro oposto. Ele é o centro de tudo, ele passou a ser a parte mais importante da empresa. E alguns críticos a essa teoria dizem que ela romantizou demais a relação do homem com a empresa. Fora isso, passamos para a próxima teoria, que é a teoria burocrática. A teoria burocrática, ela juntou o lado humano com o lado da empresa. Ela fez isso de uma forma fria, um pouco calculista, mas que trouxe um resultado bastante positivo. Entenda que a teoria burocrática, ela surge em detrimento, ou seja, combatendo o patriarquismo, né? O patrimonialismo, desculpa. O patrimonialismo era o fato da administração pública ter pessoas que se achavam donas da coisa pública, da res pública. Por quê? Porque elas tinham muito poder. E a burocracia, ela tem como característica, uma das principais características, a criação de regras. E essas regras limitavam até mesmo os poderosos. Então, a burocracia, ela tem essas características que você deve ter em mente. Quais são? Primeira característica importante, a impessoalidade. Ela não focava nas pessoas, ela focava na estrutura. Então dizia o seguinte: você vai obedecer ao chefe do setor. Não importa quem é o chefe do setor. O chefe do setor é que você vai obedecer. Cada pessoa poderia ser substituída, porque quem entrasse no lugar não teria que fazer um serviço personalizado, porque o serviço era padronizado. Então, a outra característica da burocracia é a racionalidade. Ela era muito racional, né? Ela estudava cada movimento, cada passo do processo para se alcançar um resultado. Então, a impessoalidade e a racionalidade são as duas características primeiras, mas a terceira característica para encerrar a burocracia é foco no processo. A burocracia focava no processo, não no resultado. Ela achava que o resultado era a consequência de um bom processo. Se o processo é bom para a burocracia, o resultado vai ser bom. Tranquilo até aí? Muito bem. Outra escola a que veio depois da burocrática foi a comportamental. A escola comportamental, a teoria comportamental, ela agora entende a estrutura da empresa, entende o homem como um ser importante da empresa, o ser humano como um ser importante da empresa, e percebe que ele não é um ser que busca apenas o salário no final do mês. Então ela percebe que o homem, ele tem outras motivações, outras ambições, né? E aí surge Maslow, surge Kotler, pessoas que começam a estudar o que motiva o ser humano. Surge na teoria comportamental, com mais força, a figura do líder, né?
Agora eu preciso de pessoas que tenham as características que motivem as outras pessoas. Que sejam pessoas motivadas, automotivadas. Então, na teoria comportamental, o ser humano agora interage com a empresa diretamente. E a empresa se preocupa com o funcionário porque sabe que ele, estando motivado, vai produzir mais. Então, ela descobre que tem motivações internas, tem motivações externas, ela começa a estudar isso e a desenvolver isso, para que o seu trabalhador sinta-se motivado o tempo todo, né? Ou o máximo possível. Então, estudos da motivação vão ser vistos mais à frente, o que motiva e o que não motiva, mas é bom que você entenda isso. A característica da teoria comportamental é a preocupação em manter os seus trabalhadores motivados, né? Ou seja, que eles, por mais que você dê um salário para eles, a teoria comportamental entende que só o salário não é o suficiente, que ele precisa de um ambiente limpo, higienizado, um ambiente higienizado que não é só pela limpeza, mas que não seja aquele clima de conflito, aquele clima de incerteza, né? Que ele precisa de iluminação adequada, que ele precisa de um ambiente arejado, que ele precisa de um bom salário, que ele precisa que a empresa precisa saber o que motiva, porque o estudo do comportamento mostra que uma coisa só não motiva a todos, uma coisa que motiva um pode não motivar outro. Então, a teoria comportamental foca nisso, na motivação dos seus trabalhadores. E a última teoria que nós falamos, que é a teoria estruturalista, ela é a primeira teoria, uma característica importante dela, é que ela é a primeira teoria que cria um sistema aberto. O que é isso? A empresa agora não está voltada mais para ela só. Ela começa a observar as outras organizações fora dela, né? Começa a observar a sociedade, então, e começa a observar o seu funcionário, o seu trabalhador, como um ser social, ou um ser que existe não só naquela organização, mas que existe em outras organizações. Então, aquele homem que dentro da empresa é um funcionário, ele também é um pai, ele também é filho, ele também faz parte de um grupo de sinuca, ele tem outras organizações às quais ele pertence e que essas organizações influenciam no seu comportamento, influenciam nas suas crenças, influenciam no que ele traz para dentro da empresa. Então, na teoria estruturalista, a preocupação agora é com a estrutura da empresa como um todo, ou seja, um setor depende do outro, um setor interfere no outro, e também a estrutura das outras organizações em que o trabalhador faz parte. Essa é a principal característica. Agora nós temos um ser que ele não existe apenas na porta da empresa para dentro, que ele também é analisado e também é influenciado pelas coisas que acontecem da porta da empresa para fora, certo? E aí nós encerramos a nossa rápida revisão, porque eu acho que vídeos longos acabam cansando vocês. E o que vai cair na prova está nesse vídeo, tá? É o básico para a gente poder fazer uma boa prova. Então, assistam o vídeo com carinho. E a boa notícia é que as questões que irão fazer vocês felizes não irão agora. As questões que irão fazer vocês felizes serão as questões da prova. Então, estudem, revejam todo o material que vocês têm aí e nos encontramos na próxima semana para falar de TGA. Um grande abraço, Lúcio Jaime. Agora, para o pessoal que também vai ver economia comigo, amanhã teremos um vídeo para falar de economia, ok? Grande abraço, gente. Até a próxima.